Olá, muito boa noite para você que está acompanhando mais um vídeo aqui no nosso canal, a sabatina com os candidatos a vereador em Volta Redonda. Comigo hoje mais um candidato, o Alexandre, que é candidato a vereador em Volta Redonda e traz para você, eleitor, as propostas de governo dele para essa eleição. Pode se apresentar, por favor, candidato? Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Alexandre Fonseca, meu nome de urna é Alexandre VR Abandonada. Eu sou, como eu disse, né, meu nome é Alexandre, eu sou psicólogo aqui em Volta Redonda, nascido e criado na cidade de Volta Redonda, tenho 33 anos, sou PCD, sou uma pessoa com deficiência, tenho baixa visão devido a uma condição genética chamada neuropatia óptica de Leber. Sou militante político há mais de 10 anos, né, sou filiado ao meu partido político há mais de 10 anos, então tenho uma coerência ideológica política há bastante tempo e estou na luta também há bastante tempo nos movimentos sociais. Já fui candidato a vereador em 2020, fui candidato a deputado estadual em 2022 e sou candidato a vereador de novo, acreditando que é importante seguir nessa luta e a instituição faz parte da luta política. Perfeito, candidato. Nas suas redes sociais, a gente viu as suas críticas em relação à poluição em Volta Redonda, né? O senhor enfatiza muito enquanto a isso, e o senhor tomou partido de várias vezes das causas em relação à poluição da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que está atuando aqui na cidade hoje como uma das maiores indústrias da América Latina, e o senhor critica a poluição, da indústria aqui na cidade. Na sua opinião, isso em relação a se o senhor for eleito, qual seria a principal medida que o senhor faria para minimizar os impactos ambientais causados pela CSN em Volta Redonda? É importante frisar, né, que o mandato do vereador, para que ele serve, né? Segundo a Constituição, o dever do vereador é fiscalizar a prefeitura, as políticas públicas da cidade e a ideia é estar mais próximo da população, fazendo essa ligação entre a população e o executivo também, né, no meio de tudo isso. E aí, onde entra a questão da poluição e da empresa privada, e existem órgãos que deveriam fiscalizar e não fiscalizam, onde entra o papel do vereador e tudo isso, né? O que eu coloco primeiro é uma mudança de postura política com relação ao que acontece. Eu defendo que é preciso ter uma postura mais combativa, para além da denúncia. Primeiro, a denúncia, denunciar o que está acontecendo, que é um escândalo aqui em Volta Redonda. As proporções do escândalo ambiental aqui são gigantescas. Se fosse uma capital, se fosse um lugar com mais visibilidade, eu tenho certeza que isso viraria um escândalo nacional ou até internacional. Nós temos uma usina siderúrgica que é uma das maiores da América Latina, uma das maiores do mundo, e ela funciona sem licenciamento ambiental, né, desde sempre praticamente. Porque quando foi aprovada a lei em 2007, que requer que as empresas siderúrgicas no estado tenham um licenciamento ambiental mais burocrático, rigoroso, ela não consegue obter esse licenciamento nessa época e tenta até hoje obter, mas sem conseguir, porque tem problemas ambientais graves dentro da usina. Então, ela funciona com base em acordos na justiça, onde ela se compromete a melhorar a sua conduta, né? São termos de ajustamento de conduta, TACs, que ela repetidamente falha em conseguir fazer, mas ela consegue renovar, vai renovando, renovando, renovando e funcionando, e assim, definitivamente. A gente precisa primeiro denunciar tudo isso e depois ter uma atitude mais combativa, que eu digo, de organizar a população em torno da causa. Um vereador, ele tem assessores, ele tem um mandato que pode ajudar a mobilizar o movimento social em torno dessas pautas, né? O que eu faço hoje como militante social, que é organizar atos. A gente organizou já 3 atos grandes nos últimos 3 anos, né? O André Trigueiro fala que no ano passado foi o maior ato de rua contra a poluição do país que a gente organizou. A gente quer organizar isso com estrutura e trazer para a população, além da conscientização, para que a população faça pressão também nos órgãos públicos, fiscalizadores que, ao meu ver, né, o INEA, por exemplo, ele é inerte, né, ele não faz o papel dele de fiscalização. Agora, o que a gente considera que ele fez foi algo ilegal, que no próprio TAC, no último TAC, no último acordo, diz no segundo parágrafo que esse acordo seria irrenovável, que ele não poderia ser renovado porque diversos termos ali ambientais já são frutos de TACs anteriores.
Ou seja, ele não poderia seguir renovando coisas antigas, mas ainda assim o INEA renovou e então a gente quer que essa briga seja feita, algo ilegal, precisa pressionar. Então o INEA não vai ser só um vereador, não vai ser só eu sozinho que consigo combater isso, mas eu quero ajudar a organizar a população também para que a gente possa juntos pressionar o poder público para fazer o que é o correto, no caso da CSN, a poluição é uma reforma completa em toda a planta industrial, para que ela entre nos parâmetros nacionais hoje, do CONAMA, enfim, para que ela seja uma empresa menos poluidora, né? Porque a gente sabe que a siderúrgica sempre vai poluir, mas que seja menos poluidora, e aí depois a gente pode entrar em outras questões que entram com relação às responsabilidades sociais que ela não cumpre e tudo mais, mas com relação à poluição, ela precisa ser uma empresa que polua menos. Perfeito, candidato. Agora, em relação à Câmara Municipal, a gestão atual e eu digo no funcionamento geral da Câmara, o senhor teria alguma crítica ou algo para agregar em relação a isso? A gente vem de um histórico com relação à Câmara de Volta Redonda hoje complexo, né? Eu faço um recorte nos últimos 30 anos, mas onde a prefeitura ela consegue cooptar boa parte dos vereadores, né? Então o nosso prefeito hoje ele tem mais de 2/3 da Câmara do lado dele. E quando ele é um prefeito, ele tem mais de 2/3 da Câmara, ele pode fazer basicamente o que ele quer, porque ele consegue aprovar todos os seus projetos, ele consegue passar qualquer decreto sem nenhum tipo de reclamação, porque só 3 vereadores são meio que de oposição, e ele até consegue furar certas legislações, né? A Constituição ela manda que o mínimo seja investido em educação e saúde. Isso é o mínimo que toda cidade deveria investir. Ele seguidamente não investe, não investe. O TCU, né, o Tribunal de Contas, na verdade, DCE, Tribunal de Contas do Estado, recomendou 2 vezes nos últimos 2 anos, 2021 e 2022, um parecer negativo a essas contas. E mesmo assim, os vereadores passaram, acho que foram 18, toda a base dele aprovou essas contas, né, apesar do parecer negativo. Então, assim, basicamente, ele pode fazer o que ele quiser porque se o papel do vereador é fiscalizar e se ele tem quase todos os vereadores na mão dele, eles não vão fiscalizar, né? Então, assim, perde praticamente sua função, o vereador passa a perder sua função. Hoje, se você for ver uma sessão da Câmara, uma sessão que dura ali por volta de 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia, praticamente metade, ou um pouco mais da sessão, é dedicada a menções honrosas, né? Faz uma menção honrosa a algum cidadão honorário, entrega uma placa de comemoração a alguém, muda o nome de rua. São coisas quase que irrelevantes que não tocam no dia a dia da pessoa. Então você vê um espaço inoperante, que não é efetivo de fato. Então é preciso mudar a forma de fazer política aqui em Volta Redonda. Nós também fizemos análise do seu perfil, e além do senhor falar sobre poluição, o senhor também fala sobre infraestrutura, né? Sobre como a cidade está desenvolvida hoje em dia e como ela poderia ser ainda maior. O senhor traz essa perspectiva no seu plano. E o que você acha que seria de projeto ideal para melhorar a infraestrutura da cidade, isso num contexto geral? Volta Redonda precisa ser repensada, refundada, né? Você pega a gente precisa de diversas reformas. Eu acho que quando a gente pensa em melhorar um lugar, um estado, uma cidade, uma nação, a gente precisa pensar em reformas, né? Reformular o que está feito, e a gente acha que a reforma que precisa ser grande. E eu vou falar de uma reforma que é a reforma tributária na cidade, né? Reforma urbana. Você tem a última planta genérica de valores, que é onde você calcula os valores dos imóveis das casas, foi feito em 1993. Ou seja, você está em 30 anos de defasagem, onde imóveis como Cider Shop, imóveis daquela época foram precificados, até hoje não estão corrigidos com valor de mercado. Então, os proprietários não estão pagando o IPTU que deveria ser pago, né? Isso é o mínimo, que é uma reforma pequena, que vai fazer um grande impacto no orçamento do município, se for feita, porque você vai pegar e renovar um grande
um grande número de casas e imóveis, e a gente precisa, então, fazer essa reforma urgentemente. Cidade do Rio fez há pouco tempo, as cidades elas fazem recalcula, né, esses valores, refazem essa planta genética de valores, Volta Redonda está defasado. Então, a gente precisa de uma reforma urbana que seja mais justa, né, mais progressiva, né, que ela seja, no caso, menos onerosa a pessoas que tenham pequenas residências, que herdaram residências, né, que não são proprietários, grandes proprietários de terras e terrenos ou imóveis, mas, ao mesmo tempo, onerar quem tem mais de uma residência, quem especula com residência, com imóveis, quem tem imóveis parados, abandonados. Isso tem que entrar na nossa reforma urbana, né? Então, assim, se você tem muita casa parada numa cidade, é porque tem alguma coisa de errado, né? Essa casa deveria estar sendo utilizada de alguma forma. O uso social da casa, do imóvel, do espaço, ele está previsto na Constituição. Se você quer deixar parado, você tem que ser onerado por isso com o IPTU progressivo no tempo, né? Tanto o IPTU progressivo normal, que você tem uma taxa maior para... Se você tem uma casa, vamos dizer que você vai pagar 0,4% no IPTU. Se você tem um imóvel além que está parado há 5 anos, né, isso você vai tendo ao longo do tempo, você vai pagar ali 5% de IPTU em cima daquele imóvel. Então, assim, são essas reformas que precisam ser feitas que você reajusta, reformula a forma que a cidade é organizada, ao mesmo tempo que você aumenta também a receita do município. Né? Você pensa muito em pensar onde tirar os gastos, né? Onde a gente pode gastar menos e tudo mais. E Volta Redonda realmente gasta muito mal. Você pegar a reforma de uma rua, da Rua 33, o caos que aquilo ali virou, segundo alguns dados, já passa de 40 milhões o valor da obra. Assim, o valor é o valor de quanto custou o estádio para ser construído o estádio da Cidadania, o Raulino, né? Foi para fazer uma rua, né? Então Volta Redonda gasta mal, mas é preciso se ver também de onde a gente arrecada, né? Volta Redonda precisa onerar tanto mais a CSN, né? Você tem hoje uma taxa de luz, por exemplo, que é totalmente invertida, a indústria paga 0,8, enquanto o morador paga 8%, né? O morador paga 8% de luz nas contas de luz que ele paga para esfriar sua comida, né? Refrigerar sua comida, paga sua luz para iluminar sua casa, ele paga 8%, enquanto uma usina que gasta luz para ganhar lucro, bilhões de lucro, ele paga 0,8%. Então, assim, são várias distorções que a gente precisa corrigir em Volta Redonda, e com certeza você vai ver que no final de todas essas reformas você vai ter uma cidade com uma receita muito maior e que vai poder despender e gastar melhor em redistribuição de renda, ou em tarifa zero, que é uma proposta nossa nos ônibus, repensar a cidade como um todo. Por que que o senhor acha que o eleitor, olhando para você, olhando para as suas propostas, acredita que ele deve votar em você? Qual é a razão que o eleitor, olhando para você, teria o intuito de ver veracidade no seu trabalho? Eu acho que o eleitor que está feliz com a cidade que a gente está vivendo, ele vai ser difícil ele votar em mim. Mas o eleitor que ele está insatisfeito, ele tem dezenas, centenas ou milhares de motivos para votar em mim, né? A VR Abandonada, hoje a página que eu administro e que eu criei, junto a outras pessoas, tem mais de 1.000 posts. Então a gente vai ter aí mais centenas de razões para votar em mim. Um trabalho que é construído há muito tempo, não só fazendo uma crítica de como a cidade é organizada, mas pensando em soluções, em caminhos para que ela seja melhor, né? A gente tem visto questões geracionais, né? Então, hoje, Volta Redonda, que é dito há muito tempo pelo atual prefeito, já está na sua quinta gestão da cidade da melhor idade. Então, ele fez uma estrutura para que essas pessoas, ao mesmo tempo, tem muito CRAS na cidade, faz viagem, né, viagem dos idosos e tudo mais, mas eu entendo que não é uma cidade boa nem para os idosos, e você vê que as nossas calçadas estão quebradas, você não tem acessibilidade, e muitos idosos acabaram se tornando arrimo de família, porque você não tem emprego para a juventude, então a juventude saiu da cidade, né, foi exilada por falta de oportunidades, principalmente a partir dos anos 90. Então, não acho que seja uma cidade que seja boa nem para os idosos. Então, eu não estou vendo uma cidade que tenha
ressoado, se tem sido boa para ninguém, mas eu acho que muitas pessoas, né, não têm visto opções, porque o grupo político colocado, estabelecido, né, o grupo do Neto e outros grupos políticos juntos ali, né, o Pertassi e grupos de interesses econômicos, como da transportadora Excelsior com senhor, com a família Loureiro e pessoal ligado à CSN, imprensa da cidade, etc., eles formaram um grupo que é muito coeso e muito difícil de se quebrar. Então, você tem né, o prefeito se gabando que de 350 candidatos, quase 300 são dele. Né? Então, muito dinheiro rolando. Então, eu acho que o candidato que conseguir me encontrar e olhar para mim e ver as minhas propostas, ele vai querer votar em mim porque é uma mudança não só de não é só que eu tenho propostas políticas, eu tenho uma mudança de como fazer política. E eu acho que isso tem desanimado muitas pessoas. A forma que a política tem sido feita hoje, do coronelismo, do clientelismo, sua troca de favores, da pequena política, e de uma cidade que não tem projetos. E quando olha para mim, vê não só projetos, mas também uma forma de fazer política diferente, que voltou a ir para a rua, que voltou a gritar e a brigar. E eu acho que é isso que as pessoas querem, e é por isso que eu estou aqui. Candidato, em relação à sua campanha eleitoral, o senhor teve alguns dias para conseguir fazer, né? Já estamos chegando perto da eleição. E qual será o impacto que o senhor acha que a sua campanha eleitoral teve para a sociedade, para a sociedade civil, né? E o que trouxe de benéfico para você como candidato? Eu acredito que a campanha política, na verdade, ela é o fruto de um trabalho pregresso, né? Então, a pessoa fala, como está a sua campanha? Eu falo, estou há mais de 5 anos de campanha, talvez, né? Eu não, infelizmente, eu tive poucos recursos para poder fazer campanha de rua, uma campanha mais convencional, vamos dizer assim, de distribuição de materiais produzidos com alta qualidade e contratado por empresas, para mesmo para as redes sociais. Então, eu segui muito, minha campanha seguiu muito um trabalho que eu já faço, que é um trabalho muito militante, de pegar, eu estou agora com o meu tripé, que eu uso no dia a dia para gravar meus vídeos, eu edito meus vídeos, eu escrevo meus roteiros, eu escrevo os textos que eu posto, e eu continuei assim, até pela falta, como eu falei, falta de estrutura para a campanha, eu continuei fazendo mais ou menos minha campanha virou minha militância. Então, as eleições vão ser dia 6, dia 7 eu vou descansar, mas dia 8 eu vou continuar falando sobre as questões da cidade, eu vou continuar, eu estou com 7 processos da CSN, né? A CSN está com 7 processos criminais, 5 criminais contra mim, 2 civis, eu vou continuar respondendo os processos. A vida vai continuar após a eleição e muito parecido com o que tem sido agora também, né? Só que agora a gente tem um objetivo claro que é mobilizar as pessoas para votarem 5123, que é o meu número, mas ao mesmo tempo eu continuo falando do que eu já falava antes. E eu acho que esse também é um diferencial, uma confiança que eu tenho hoje muito na nossa campanha, é de que as pessoas estão vendo o que o trabalho já foi feito, né? Agora o meu trabalho foi bem tranquilo de se fazer, porque eu já tinha um trabalho, eu tenho um trabalho muito construído e muito bem consolidado há bastante tempo. Então, eu acho que eu acrescento isso na sociedade, essa minha crítica, esse meu pensamento, essa minha contribuição histórica, né, para esse momento, refletir sobre a cidade, debater sobre a cidade e fazer isso agora em um momento eleitoral. Eu decidi que eu vou dedicar minha vida à militância política, então vou continuar. Eu sou psicólogo, estou entrando no mestrado, eu vou continuar estudando sobre isso, sobre política. Em 2026 eu venho como candidato de novo a deputado e entendendo esse momento eleitoral como mais um momento de debate e construção política. A sociedade, a democracia que a gente vive, ela funciona dessa forma. Então eu quero participar e continuar contribuindo. Perfeito. O senhor acha que tem alguma lei que não está sendo implementada na cidade, que deveria, algo que o senhor defende e que, se eleito, o senhor colocaria em vigor? É, eu sempre falo, né, que nosso trabalho é lutar para que as coisas aconteçam, né? Quem executa,
executivo, é a prefeitura, né? Não depende de um vereador, ou mesmo uma maioria da Câmara quiser lutar, vou dizer assim, que queira que uma lei seja implementada, se o prefeito bater o pé e não implementar a lei, a gente precisaria mobilizar talvez 2/3 da Câmara para poder talvez entrar com improbidade administrativa e botar realmente em vigor toda uma instituição para que ela funcione da forma correta. Mas um vereador em si, etc., não vai conseguir que uma lei seja implementada. Depende, infelizmente, muito do prefeito. Por isso que eu digo que minha posição é brigar. E uma lei que a gente está brigando que seja implementada há muito tempo, eu tenho uma denúncia de 2021 no Ministério Público com relação a essa lei, é a lei que fala no nosso Código Ambiental, no artigo 93, que a cidade de Volta Redonda faça a sua própria medição da qualidade do ar. Né? Então, isso de 2008 já era lei, já estava em vigor no nosso Código Ambiental, e Volta Redonda nunca implementou. O Ministério Público está pressionando. Ano passado, esse ano, passamos novas leis, leis complementares que dão mais detalhes sobre como essa lei deve ser implementada, como essa medição deve ser feita e tudo mais, que também ainda não entraram em vigor, não estão sendo executadas. Então, a briga hoje são muitas. Eu quero que essa reforma, a gente faça a reforma urbana, administrativa e tudo mais, mas essa lei já existe, que é a lei de monitoramento do ar, da qualidade do ar. O prefeito vetou essa lei, essa nova lei que a gente conseguiu passar esse ano, mas a Câmara derrubou o veto muito numa pressão popular, mostrando como a pressão popular também faz seu efeito. Mas agora a pressão é para que essa lei seja implementada de fato. E aí é luta no Ministério Público, é luta nas ruas, pressionar o prefeito, seja qual prefeito for, a gente tem eleição agora, né? Seja qual prefeito for eleito, a gente vai pressionar para que essa lei seja feita, porque é o mínimo. Medir a nossa qualidade do ar é o mínimo do mínimo, né? Quem mede a qualidade do ar hoje de Volta Redonda é a própria CSN. Candidato, o nosso canal é composto por 21 jovens, né? Como eu tinha dito antes de iniciar a entrevista, e a gente sempre pauta muito sobre a juventude. Quais seriam as suas propostas de governo a ser eleito para a juventude da cidade? Eu acho a primeira coisa que me passa na cabeça com relação à juventude e cidade, né, se relação a uma cidade, para mim é o transporte público. Eu acho que a nossa proposta de tarifa zero no transporte público, em todo transporte público, todo ônibus tem que ser de graça, mais de 100 cidades do Brasil fizeram, Volta Redonda pode fazer, outras cidades podem fazer, né? Eu sei que tem pessoas de várias cidades que vão ouvir isso e tudo mais, a sua cidade também pode fazer isso. O ideal seria que o governo federal, na verdade, fizesse um programa que bancasse isso como é com o SUS, né? É todo um debate, a gente pode entrar nisso, mas seria, né, o ideal seria isso, mas as cidades podem fazer isso de uma forma municipal e é para ser feito um estudo e tudo mais. Nós temos um estudo específico para Volta Redonda de como ser feito isso, mas a mobilidade urbana para o jovem ele é muito importante porque ele dá acesso a outros direitos, como o lazer, né? Então você tem uma juventude hoje exilada em alguns bairros, não saem dos bairros, né? Não comem para o centro. Quando eu tinha 18, 19 anos, toda sexta-feira ia para a Vila Santa Cecília, encontrar com meus amigos, a gente ia para a Praça Japão, Inocência e tudo mais. Eu tinha passe escolar, né, da universidade, o que me possibilitou muito, me ajudava muito, que eu saía de casa com R$ 5 no bolso. O cartãozinho de passe que eu ia e vinha com ele, já tinha carregado, mas R$ 5 no bolso para poder me divertir ali com meus amigos. Então, assim, o ônibus ser de graça, com certeza já vai ajudar muito a ter acesso a esses outros direitos. Outra coisa é a cultura, a gente precisa olhar para a cultura. Volta Redonda, nos últimos 15 anos, reduziu em 95% o orçamento da cultura. Né? Em 2011, valores corrigidos, o orçamento da cultura era R$ 14 milhões, ano passado foi 1,5 milhão. Pensa assim, era R$ 14 milhões em 2011, foi para 1,5 milhão ano passado. Assim, foi destruído mesmo a Secretaria de Cultura. Nós precisamos de políticas culturais para os jovens, não só para os jovens, né? Mas para a questão do mercado de trabalho. A gente pensa, a gente tem que desenvolver o município com mais técnicos, né? Com mais áreas técnicas, cursos técnicos, cursos voltados para essa questão de energia sustentável, em TI, né? Volta Redonda regrediu, né? A gente acabou com o ensino médio da FEV, que era o ensino médio municipal,
né? As cidades elas não são obrigadas a oferecer ensino público municipal médio, né? Ensino público minha, cidades não são obrigadas a oferecer o ensino médio municipal, né? É do Estado, é o dever do Estado. Mas Volta Redonda tinha, através da Fundação Volta Redonda, FEVRE, um ensino médio municipal que oferecia cursos técnicos, né? E o atual governo, né, acabou com isso, né? Regrediu. Eu acho que a gente tem que avançar. Quanto mais técnicos, cursos técnicos, melhor, para a gente poder movimentar mais e ter uma juventude mais capacitada também para o mercado de trabalho. Então, eu acho que, assim, nas mais diversas formas que a gente precisa lidar para manter também uma juventude. Nós somos hoje um polo universitário, né, com a UF, Universidade Federal, com dois polos aqui, temos o IFE, mas e também temos diversas universidades públicas, privadas, que também formam esse polo universitário grande aqui em Volta Redonda, com mais de 10 mil alunos. Só a UF tem 5 mil, mais de 5 mil alunos, né? Então é um polo universitário importante. Ao mesmo tempo, essa juventude, depois que se forma, sai daqui, boa parte volta para suas cidades, ou sai de Volta Redonda mesmo sendo daqui, porque não tem acesso ao mercado de trabalho. Aqui não é um lugar que tem gerado a roda do mercado de trabalho, do emprego. Então é preciso que a gente desenvolva isso mais. Candidato, muito obrigado pela sua participação, no nosso canal, foi muito importante, eu acho que para o leitor conhecer o senhor também. A você, telespectador, muito obrigado pela companhia e audiência. No dia seguinte, a gente vem com mais uma entrevista. Essa batina com os candidatos a vereador em Volta Redonda continua. É isso. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado a todo mundo. Valeu.